Olá, amigos que acompanham o YouTube da Associação Médico Espírita de Santos. Eu sou Giovana Campos e hoje estou com o Dr. Tássio Esgorlon da AME Ribeirão Preto para falar um pouquinho sobre a reencarnação e o conceito de saúde. Vamos conferir. Tudo bem, Tácito? Olá, Giovana, tudo bom? Obrigado mais uma vez aí pelo convite, onde nós vamos hoje falar sobre reencarnação, os seus princípios básicos dentro da visão médica espírita. Então aqui vamos mostrar aqui, seria o princípio de constituição de saúde, né, com relação à reencarnação, né? E dentro desse contexto, nós estamos falando, né, a gente vai pesquisar e a gente observa que tem, assim, mas muito mesmo, muito trabalhos, muitas pesquisas com relação à reencarnação, que hoje, cada vez mais, não tem como a gente acreditar que a vida chega no túmulo e, a partir dali, ela não tem sua continuidade. Na verdade, nós temos vivências, estamos numa vivência material, mas somos seres espirituais dentro desses contextos da vida. E a reencarnação, quando nós vamos estudar nos seus aspectos históricos, a gente sabe que os cristãos primitivos, nos primeiros 3 séculos, eles eram reencarnacionistas. Propriamente Jesus apareceu no 3º dia, conforme tinha dito, e não apareceu só para os apóstolos, apareceu para muitas outras pessoas e companheiros ali. Então, até com a Constantino, né, que ele não adotava muito e não concordava com a reencarnação, mas se acreditava com relação aos ensinamentos de Jesus. E depois nós tivemos a proscrição em 543 com o 5º Concílio de Constantinopla, onde se extingue dos princípios da Igreja Católica o processo reencarnacionista. E para explicar alguns contextos, como gênios precoce, como recordações espontâneas de vidas passadas, regressão de memória de vidas anteriores, marcas de nascença no corpo físico, doenças congênitas e adquiridas. Tudo isso, para a gente ter umas explicações racionais, não tem como se não considerarmos a reencarnação. Mas hoje nós vamos falar especificamente das doenças congênitas e adquiridas. Cada tópico deste daqui são tópicos que daria para nós fazermos uma aula mostrando aonde a reencarnação se encaixaria dentro desses princípios de conhecimento. E hoje nós vamos falar então sobre as doenças. E não tem como falar sobre doenças, seja lá congênito ou adquirido, e não deixar de falar sobre o perispírito. Dentre as suas vastas propriedades, o perispírito tem plasticidade, e tudo que nós fizemos está registrado ali no perispírito, nesta existência ou nas existências anteriores aqui. Então, o perispírito, sendo esse modelo organizador biológico, que vai ser a forma, o modelo onde vai organizar o corpo físico, o corpo somático. Se tivermos alguma alteração, de acordo com as nossas atitudes, nas regiões perispirídicas, teremos alterações no corpo físico, que pode ser congênitas ou adquirida ao longo da existência. Quantas doenças que aparecem ao longo da nossa existência aqui. Só para relembrar com relação aos gênios precoces, crianças superdotadas, que Mozart, por exemplo, sabia tocar, fez uma sinfonia com 6 anos de idade, se for ver o cérebro ainda não tem um total desenvolvimento, né, para ter essa capacidade, e a gente entende que essa capacidade não é do cérebro físico, essa capacidade intelectual é do espírito, que ele já traz, né, com vivências anteriores, essa virtude, por exemplo, no caso aqui, com relação à parte musical. E Kardec traz para nós, na questão, nas páginas 14 e 15, na 37ª edição, que o professor nada mais ensina do que ele já aprendeu. Então, vem um espírito jovem e começa, encarnado, e começa a tocar um piano. Ele já aprendeu aquilo, ele já sabia tocar piano, ele já nasceu sabendo tocar piano.
como outras habilidades de jogar tênis, jogar bola, seja lá qual for, você traz, o espírito traz essas habilidades intelectivas. Com relação a Ian Stevenson, ele pesquisou muito com recordações espontâneas de vida, foi um excelente pesquisador, publicou vários livros, e um dos seus livros, 20 casos sugestivos de reencarnação, ele publica e ele faz lembranças espontâneas. Então, crianças têm lembranças espontâneas de outra vida e ele vai pesquisar se realmente isso é real, se realmente essa personalidade, essa personagem que essa criança está falando, que realmente existiu aqui. Então, nós temos essas pesquisas científicas. Ian Stevenson patrocinou muitos trabalhos, ele já desencarnou há algum tempo, aí, na década anterior, e ele percorreu mais de 55 mil milhas investigando para escrever esse livro aqui, que é fantástico, é um pesquisador muito sério, muito coeso, muito racional, vale a pena. Quem ainda tem dúvidas se existe ou não reencarnação, aqui está mostrando que realmente não tem como nós duvidarmos desse princípio aqui. E com relação às doenças congênitas, congênito quer dizer nascer com, né? Então nós temos aqui lábio leporino, nós temos alterações cardiológicas, nós temos deficiências físicas em membros, a microcefalia, a anencefalia, as alterações de membros superiores. Todas essas lesões que nós temos têm repercussão no perispírito. Então, quando foi lá na embriogênese, uma célula estava formando o membro inferior, por exemplo, de uma criança do lado direito, que tem uma alteração energética por atitudes, seja lá qual for, não cabe nós discutirmos isso agora. Esse modelo, energeticamente, ali o perispírito, tem essa alteração. Então, vai ter uma atrofia, por exemplo, ou uma ausência de um membro, ou pode ser superior, inferior, um lábio leporino, uma fenda. Você tem uma repercussão lá no perispírito. E a hora que vai formar, chega naquela região onde tem essa alteração energética e as células não se multiplicam, porque o perispírito tem esse modulador biológico nosso aqui, né? Então, as doenças congênitas quando nós nascemos e as doenças adquiridas ao longo da nossa existência, nós podemos ter câncer, pênfigo, várias doenças hematológicas, tumores. Ou seja, essas doenças, se nós não fizermos nada para adquirir, diferente daquele paciente que fumou, e aí tem uma doença, um câncer de pulmão. Bom, mas ele promoveu o câncer de pulmão, ele fumou. E aquele que tem um câncer de pulmão não fumou? De repente ele não fumou nessa, não fumou numa outra existência. Então, o perispírito, também na formação genética, na hora que os genes vão se ligar, ele modula geneticamente que vai vir uma doença que vai ser necessário que você passe por essa doença para o seu aprimoramento. Deus, na sua infinita bondade e justiça, vem para trazer ensinamentos para que nós possamos mudar. Então, as doenças adquiridas nem sempre são tão aleatórias como a gente imagina, né? Ou que é uma injustiça de Deus. Não, são caracterizadas pelo nosso livre-arbítrio e tudo, na verdade, é caracterizado pelo nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio também, na vida atual, pode gerar doenças como o tabagismo, como o uso de drogas, como o alcoolismo. Então, a pessoa não faz um esporte, ela fuma, ela bebe, ela vai ter um infarto. Ela está o quê? Ela está diminuindo a existência aqui. Se existe uma fatalidade, Kardec traz para nós, essa única fatalidade da vida é a morte. Mas quando vai ser, depende das atitudes. Se a gente não tiver atitudes coerentes com saúde, nós não vamos promover saúde, nós vamos adquirir doença. Então, o nosso livre-arbítrio adquire doença nessa e também ocorre lesão do perispírito. Porque quando você fuma, quando você bebe, você também tem lesões perispirituais que vão repercutir na outra. Então, você está gerando doenças nessa encarnação, que vai repercutir também doenças em outras reencarnações que vêm como doenças congênitas, quando você nasce, né? Então, a pessoa lá fuma, ela nasce, por exemplo, com plebias pulmonares, com enfisemas congênitos e tudo mais, e cada um no seu determinado órgão aqui. Então, nesse esquema
se nós formos analisar o processo evolutivo, nós temos a matéria-prima desse processo evolutivo, que é o que? A experiência e as vivências nosso objetivo. E a matéria, né, manufaturada, vamos dizer assim, que é o aprendizado e a prática. Então, qual que é o objetivo da reencarnação? Aprender dentro de uma prática. Através do quê? De uma vivência para adquirir experiência e não cometer erros mais do que nós já cometemos. Então, o processo evolutivo é sempre para frente. Nós podemos estacionar, mas sempre ascendente essa curva. E tudo vai depender das nossas condutas, da nossa postura. Então, a reencarnação tem que ser considerada como conceituação básica de saúde. A reencarnação, quando nós atendemos um paciente e observamos as doenças, os problemas que estão passando, a gente tem um melhor ensinamento, uma melhor visão frente a esses problemas que esse paciente está passando. Não é? Então, a partir daí, a gente começa a entender contextos de muitas doenças e de muitas doenças que realmente nascem com as crianças recém-nascidas. Então, será que nós, fica essa pergunta, temos saúde? Como que será que está o nosso perispírito, a nossa vibração? Vai depender de cada um. Então, saúde em plena conceituação, ela é muito difícil da gente estar adquirindo simplesmente numa reencarnação só. Tá? Muito obrigado, agradeço o Gi pelo convite e até o próximo.